Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre tua família. Clamo a Deus nesse momento que possa intervir, estar aí ao teu lado onde você se encontra nesse instante. Não sei se dentro da sua casa ou dentro do carro ou no outro meio de transporte, mas tenha certeza, a mão do Eterno, o poder do Eterno estará sobre a tua vida nesse momento. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 13 e o verso 14, onde a Bíblia diz o seguinte: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios, capítulo 3, o verso 13 e o verso 14. A verdadeira sabedoria nós só conseguimos encontrar no Senhor. Todo conhecimento que adquirimos nesse mundo sem o Senhor não vale nada. É por isso que a cada manhã nós temos que abrir o nosso coração, buscar ao nosso Deus, permitir que Ele conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 16, o verso 1 e o verso 2. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bom não possuo, senão a Ti somente. O capítulo 16, que é o capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, embora seja um canto de Davi, mas é um salmo messiânico. Davi profeticamente falava a respeito da vinda do Messias a essa terra. Nos primeiros versículos nós nos deparamos Davi como se estivesse desenvolvendo um diálogo com Deus. Mas a partir do verso 8 é como se ele saísse da primeira pessoa e inserisse a segunda pessoa, revelando verdadeiramente quem é o Salvador desse mundo. O próprio livro de Atos ele faz a confirmação que essa segunda pessoa pela qual Davi se refere no capítulo 16 é, de fato, a pessoa de Jesus Cristo. Davi claramente conseguia enxergar que a sua geração era uma geração corrupta, era uma geração que tinha dado as costas para as verdades divinas, era uma geração que estava disposta a viver os seus próprios sonhos, completamente contrário do Messias que veio aqui a essa terra e viveu os sonhos e os propósitos do seu Pai. Jesus viveu nessa terra, mas em nenhum momento ele se contaminou com o pecado. Jesus vivia os ideais de Deus para resgatar um mundo que estava completamente inserido no pecado. É por isso que entendemos perfeitamente que o livro de Salmos é um livro profético. As suas profecias se cumpriram. É por isso que nós entendemos que o livro de Salmos é um livro profético. Na plenitude do tempo, Jesus Cristo veio aqui a essa terra, morreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. O Salmo 16 é um canto onde Davi expressa sua verdadeira segurança em Jesus Cristo. Ele sabia que nenhum outro poderia lhe trazer paz, segurança, conforto e alegria e salvação. Embora vivesse momentos difíceis nessa vida, mas ele jamais iria encontrar verdadeira segurança se não fosse no Senhor. É por isso que ele compõe um canto com o intuito de cantar e expressar o que estava no mais profundo do seu coração. É da natureza humana fazer planos e depois que fazemos os nossos planos, pedirmos a Deus que abençoe os nossos planos. Mas o pensamento do rei Davi no capítulo 16 é que primeiramente nós deveríamos consultar ao Senhor, abrir o nosso coração, elaborar os planos ao lado do Senhor e então agora, tendo a bênção de Deus, desenvolvermos os seus planos. Nada melhor para a nossa vida do que quando nós sonhamos e depois então descobrimos que os nossos sonhos são os sonhos do Senhor. Difícil é viver uma vida onde nós descobrimos que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus e mesmo assim nós queremos viver os nossos sonhos. Isto é viver uma tristeza nessa terra. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, é fácil tomarmos decisões, é fácil fazermos escolhas, porque é Ele mesmo que vai nortear a nossa vida, é Ele que vai nos ensinar o caminho que nós devemos fazer. A comunicação com Deus, desenvolver um relacionamento sólido com Deus, só de fato irá fortalecer a nossa trajetória nessa vida. Quanto mais forte nós estivermos ligados ao Senhor, mais facilmente nós saberemos a vontade de Deus para nós. Quanto mais distante do nosso Deus, mais dificuldades nós teremos para entender o plano do Senhor para a nossa vida. Aos olhos de Davi, Deus não era um ser abstrato, é um ser real, um ser pessoal,
um ser pelo qual ele poderia depositar a sua vida completamente nas mãos do Senhor, onde nos momentos difíceis da sua trajetória, esse mesmo Deus iria intervir ao seu favor. Pensar dessa forma não era um meio de frear o pecado, mas era um meio de desenvolver um relacionamento. Era uma forma pela qual ele tinha plena certeza de andar no vale da sombra da morte, porque ele tinha plena convicção que Deus estava ao seu lado. No versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos a palavra alma. Davi estava se referindo a seres humanos. Essa palavra provém do hebraico, a palavra nefesh, que frequentemente é traduzida por alma. Mas nós precisamos entender uma coisa. Há muitas pessoas que, quando fazem a leitura da Bíblia e se deparam com esse termo alma, em especial no livro de Salmos, começam a imaginar que o rei Davi estava se referindo a uma pessoa que tinha morrido e essa alma tinha saído do corpo e ela passava a transitoriar sobre essa terra. Mas eu preciso nessa manhã falar para você que este não era o pensamento de Davi. Essa palavra é empregada para um ser humano. Essa palavra é empregada para aqueles que vivem. Está dentro do mesmo contexto quando nós nos voltamos lá para o livro de Gênesis e vemos Deus criando todas as coisas e criou o ser humano. E o ser humano se tornou uma alma vivente. É o que a língua hebraica nos ensina, que quando o livro sagrado está se referindo à alma, está se referindo a um ser humano. O que Davi não alcançou nessa vida, o segundo Davi, Jesus Cristo, alcançou. Jesus Cristo alcançou a imortalidade. Jesus Cristo alcançou viver uma vida perfeita. Embora o primeiro Davi almejasse tudo isso, ele não conquistou. Mas o segundo Davi, Jesus Cristo, esse alcançou e viveu todos os parâmetros da lei. Era por isso que o primeiro Davi depositava sua confiança no segundo Davi, e em Jesus Cristo ele alcançaria as bênçãos prometidas na sua palavra. Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo reconheceram que o cumprimento dessa profecia do capítulo 16 do livro de Salmo se cumpriu de fato na pessoa de Jesus Cristo, quando ele veio aqui a essa terra, morreu morto de cruz e nos deu o direito da salvação. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 16 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: Jesus deve ser a única e exclusiva verdade e esperança do nosso coração. Nós não podemos trocar a esperança desse mundo pela esperança eterna do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento tão sólido com o nosso Salvador Jesus Cristo, ao ponto que no momento em que formos tentados e tivermos que tomar decisões, qual a esperança que deve conduzir a nossa trajetória, nós não podemos ter dúvidas. Temos que escolher o Senhor. Temos que permitir que Ele conduza na nossa vida. Devemos permitir que Ele se assente no trono do nosso coração para que alcancemos a vitória. Em Jesus Cristo nós encontramos esperança para a nossa vida. Em Jesus Cristo nós encontramos salvação. Em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida feliz. Somente Jesus pode satisfazer completamente todos os anseios da alma de uma pessoa. Se nós não buscarmos ao Senhor, tudo aquilo que nós experimentarmos nessa terra, nada será suficiente para nos trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria para vivermos uma vida feliz. Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos toma nas Suas mãos. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.